mostra participação, ele diz, vai lá, porque lá eu escolhi alguém para ser rei de Israel. Guarda o segredo, fica em silêncio, porque no tempo determinado, aquilo que o Senhor quer que se revele, se revelará. Samuel, obediente como era, inteligente como era, tinha o temor que tinha, resolve fazer tudo quanto Deus o otorgara. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na casa, ele não espera que a escolha de Deus seja aquela escolha. Aleluia! Mesmo tendo intimidade com a voz, mesmo tendo comprometimento com a voz de Deus, mesmo tendo acessibilidade ao trono, olhou e duvidou do que Deus estava escolhendo. Mas Deus é Deus que não vê como o homem vê, que não olha como o homem olha e diz, ei, Samuel, não atentes para a aparência, porque o coração e o olhar do homem é enganoso. Aleluia. Eu conheço o coração desse que tu queres derramar no óleo. E eu te digo, Samuel, não, porque esse não está no meu projeto. Manda chamar o menor. Ei, quantos menores estão aqui nessa noite? Manda chamar o menor, porque ninguém senta enquanto ele não chegar. Para tudo, porque a reunião só vai acontecer depois que Deus quiser que quem ele esteja aconteça o negócio. Aí tem a irmã da Rio de Janeiro, de Santa Catarina, de São Paulo. Senta na mesa. Porque quem te rejeitava vai começar a te respeitar aqui nesse lugar. Eita, recebe essa palavra. Porque quem não te aceitava vai começar a aceitar e te espera. Recebe essa palavra. Tem gente que não quer aceitar, mas Deus está dizendo, eu preparo uma ocasião para poder te respeitar. Levo para Pernambuco para poder te respeitar. Trago do outro lado para poder te respeitar. Você recebe essa palavra? Ei, tira a tristeza do seu coração, pare de olhar para quem não te valoriza e comece a olhar para Deus. A Bíblia diz que ele chega a Deus e o segredo fica lá guardado naquela sala. A unção vai ser derramada. Mas para chegar no lugar tem um processo tão grande. Ele se ajoelha, o óleo é derramado sobre ele. Aleluia. E o silêncio fica naquele lugar. Porque tinha tantas coisas acerca daquela unção. Mas ninguém ousa dizer o que é. Porque o risco da morte era iminente. Aleluia. Tem coisas que Deus não permite que aconteça logo para que ele não se morra. Aleluia. Aí tem gente que quer ter pressa, não é bem de calma. Para chegar na cadeira tem um caminho de processo e de amadurecimento. Para chegar no lugar que Deus prometeu tem um caminho tão difícil.
Bíblia diz que o pai dele chama ele para levar alimentos para os filhos que estão lá e para saber notícia. E a Bíblia nos conta que Davi vai levando o alimento para a guerra, ainda novo, porque não tinha idade para estar no exército de Israel. Mas tinha unção, porque a Bíblia diz que quando a unção de Deus é derramada sobre Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Então ele sabia que algo extraordinário estava acontecendo dentro dele, mas ele não sabia para qual momento este algo extraordinário iria se manifestar. A Bíblia nos conta que ele vai levar alimento para os seus irmãos e saber notícias deles se eles estão bem na guerra, porque papai pediu para levar notícias. Davi, que era cuidadoso, obediente, zeloso, e fazia aquilo que o pai queria, ele segue o caminho, porque ele entendia que para chegar aonde Deus quer, é necessário honrar nossos pais. É necessário ser quem é dentro de casa. Já ouvi falar sobre isso? Davi, talvez, sem concordar, fazia o que o pai queria, levou os alimentos, e quando chega lá, existe um estardalhaço em Israel. Um gigante, por nome Golias, está de pé dizendo: não existe homem em Israel para lutar contra mim e eu vencer esta batalha. Eu estou contando isto porque a primeira palavra que eu li diz que Isbi-Benob era filho de gigante. E a Bíblia nos conta que enquanto Golias estava afrontando o exército de Israel, aquele que ninguém achava que faria alguma coisa, escuta e decide tomar uma posição acerca daquele afrontamento. Ele não tinha sido selecionado para a guerra pelo chefe de Israel. O pai dele disse que somente ele iria para trazer o recado que o pai esperava. Mas Davi, quando chega no cenário da guerra, ele está decidido a fazer aquilo que está dentro do seu coração. Porque Deus cria oportunidades em meio às guerras que Ele prepara. Você recebe essa palavra? Essa guerra não é para te matar. Essa guerra não é para te ferir. Essa guerra não é para te menosprezar. Deus está dizendo: eu quero ver a sua atitude diante deste cenário que eu estou promovendo para você. Davi entende que ele ali poderia fazer alguma coisa e o faz. A Bíblia diz que a partir dali, Davi se torna conhecido. Um gigante que afrontava todo o exército de Israel cai diante de Davi. E quando a guerra termina, as mulheres de Israel estão cantando: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E a partir deste cântico, a Bíblia nos diz que a inveja entra no coração de Saul. E a partir daí, Davi começa a conhecer os desertos. Um homem apresentado por Deus, ungido por Deus, separado por Deus, com intimidade com Deus, agora se torna fugitivo. E diz no seu coração que eu não faça mal ao rei de Israel, ao ungido do Senhor. Tendo a oportunidade de fazê-lo, ele decide não sujar as mãos com quem Deus havia colocado como autoridade sobre ele. E Deus vai mostrando Davi ao mundo e promovendo o seu
Davi entra em cavernas, Davi prepara exércitos, Davi chama para perto dele quem ninguém chamaria, loucos, endividados, e faz destes homens os valentes de Davi. Davi treina esses homens numa habilidade que talvez nem eles mesmos imaginariam que teriam. E o exército de Davi se torna extremamente temido diante dos filisteus. Davi ainda está fugitivo de todo o exército de Israel, fugindo de Saul. E enquanto ele está fugindo, existem algumas propostas para Davi nos demais exércitos. Mas Davi entende que o chamado dele é a partir da escolha que Deus tem para a sua trajetória. A Bíblia nos diz que ele não estava pronto para aquela guerra, e mesmo sem estar preparado para estar ali, ele entende que ele tinha que tomar uma posição naquela guerra, porque o nome do Senhor tinha que ser glorificado. É a primeira guerra no cenário de Davi. Ele entra e vence. Aleluia. Outras guerras acontecem. Davi vence várias diante de Deus. Mas depois disso vem uma outra guerra, e ao invés de Davi ir para ela, ele resolve descansar em sua casa. E tudo poderia ser anulado sobre o chamado de Deus com ele. Davi faz o que não deveria fazer. A guerra era contra os filisteus novamente. E Davi decide não ir. Guerra era o lugar onde Deus costumava falar com ele. Guerra era o lugar onde ele buscava a presença de Deus. Guerra era o lugar onde todo o exército de Israel se preparava para guerrear com o Senhor. Então abria a mão, foi dito aqui nesta tarde, não é? Abria a mão do seu próprio eu, dessas próprias vontades, e deixava Deus agir diante daquele cenário. Se abstia da vida matrimonial e tinha uma vida de exclusividade diante de Deus. Deus havia estabelecido uma guerra para ele, para trazer novamente a vitória que Deus queria entregar. Mas agora ele estava decidido a não ir. E mesmo não indo, ele decide fazer aquilo que a sua própria vontade queria. A Bíblia diz que ele pede cartas, manda para Joabe matar Urias. Eu vou correr porque eu quero ouvir. E a Bíblia nos conta que ele mata Urias diante desta guerra em Israel, porque ficou em casa sem vontade de batalhar. Aí, no cenário que ele estava, o pecado se apodera e Deus castiga-o por isso. Mas eu estou falando de um homem que é escolhido e chamado por Deus. Porque não existe super-homem e não existe mulher maravilha. Errar vai fazer parte da sua trajetória. Mas que diante deste erro, você reconheça quem é que lhe chamou para este cenário. Davi está afundado no pecado e Deus está olhando dos altos céus, querendo que Davi reconheça tudo quanto ele fez.
O Senhor manda um profeta, o profeta revela o que ele fez e ele entende que era bom retroceder. A Bíblia diz que ele retrocede, aceita a correção do Senhor e começa a trilhar novamente uma vida de obediência diante de Deus. O tempo passa diante deste cenário de Davi, muitas coisas acontecem e chegamos aonde nós lemos. Deus, que é Deus de novas oportunidades, sabendo que na última guerra ele rejeita lutar, ele agora prepara uma nova guerra diante dos filisteus. E quem era para ir para a guerra, agora mesmo já em idade avançada, mesmo cansado, ele decide ir. Porque não dá para ficar em casa quando Deus tem preparado um cenário para eu e você chegar. Você recebe essa palavra? Tem muitas coisas para acontecer, tem muitas coisas para fazer, mas você deixou tudo. Você largou tudo e você veio aqui nesta noite para esta casa dizendo: Deus, mesmo cansado, mesmo cansada, mesmo na condição não tão apropriada, eu vou chegar naquele lugar. A Bíblia diz que Davi decide ir à peleja com os seus servos e pelejar contra os filisteus. Mas naquela batalha existe um homem que é filho dos gigantes que Davi já havia matado. E o nome dele é Isbi-Benob, e que estava único e exclusivamente preparado para matar Davi. Preparou uma espada nova, colocou uma couraça nova e decidiu: eu vou para lá porque eu vou matar ele, porque o cansaço dele vai me deixar matá-lo. A Bíblia diz que Davi está lá, cansado, e os gigantes estarão observando, dizendo: esta é a minha oportunidade. Você entende essa palavra? Na sua última fragilidade, ele decidiu ficar em casa. Mas agora, mesmo sem força, ele decidiu ir. Estou cansado, mas eu vou. Estou sem força, mas eu vou. Não tenho a mesma habilidade que eu tinha, mas eu vou. O tempo que eu oro já não é mais o mesmo, mas eu vou. Porque da última vez que eu fiquei pior. Você crê que Deus vai honrar os teus passos para este lugar nesta noite? Você crê que Deus está preparando um cenário para poder te dar livramento? Davi, fica em casa, Davi, porque as nossas forças irão alcançar o objetivo. Davi, não, porque se eu ficar é pior, não muda nada aqui, é melhor eu correr para DGR, porque lá Deus dará um livramento de socorro para minha alma. A Bíblia diz que ele está lutando, e a luta diante de um exército filisteu é muito grande. Os estudiosos dizem que às vezes os soldados terminam
está esperando o momento dele desistir e parar. Deus é Deus de livramento. Ele está te dizendo mesmo sem condições. Eu quero que você continue guerreando. Mesmo sem força, eu quero que você continue pelejando. Mesmo sem tanta habilidade, eu quero que você continue insistindo comigo nesta guerra. Davi está pronto para retroceder, pronto para arriar as armas. Mas enquanto Davi está lá, Isbi-Benob com a sua espada nova, um armamento que não se conhecia, foram 7 dias de armamento de Deus sendo depositado em você. E Deus está dizendo, haverá uma arma nova, mas eu quero que você continue nesta guerra. Alguém está preparando algo novo, mas eu tenho uma nova história para nascer diante deste cenário. Alguém está pensando que irá te ferir, mas Deus está dizendo, eu tenho alguém preparado como escudo para te proteger. Quem anda com Davi tem que estar preparado quando ele se cansar. Quem anda com o guerreiro tem que estar pronto quando ele parar. Talvez Davi não confessou. Eu não vou porque eu estou cansado. Mas insistiu porque ele tinha que estar. Porque na última que ele não foi um caso sério. Às vezes sem força, mas vai para poder mostrar para alguém que tem que estar. Às vezes sem condições, mas vai porque alguém precisa ver ele lá. E Deus está dizendo, prepare pessoas para pegar na sua mão quando você não tiver condições. Você recebe essa palavra? Dá para você olhar para quem está do seu lado e dizer, pode contar comigo. Pode contar comigo. Isbi-Benob está pensando que vai matar Davi. E Davi já não está mais percebendo que o gigante está se aproximando. Porque o cansaço paralisa. Mas ele sabe quem constituiu para estar do seu lado. Tinha muito covarde, mas tinha gente de verdade. Tinha muito que não se importava, mas também tinha gente que se importava. Tinha valente que ele forjou na caverna. Tinha valente que ele preparou no deserto. Ei, quer ver quem é seu amigo, meu pastor? Chame ele quando você estiver no deserto. Veja se ele vai com você até o final, porque é esse que Deus tem constituído para te ajudar no momento da tua fragilidade. Quando Davi está prestes a ser morto, Zeruiah observa de longe. Vê a arma, vou conjecturar, não é? Vê a espada de Isbi-Benob brilhando. Essa daí eu não conheço, não. Esse gigante é filho do gigante que eu já matei. A raiva dele é maior, porque está cheio de remorso.
Aí Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. E disse: nunca mais sairás conosco a peleja, porque é hora de nós começarmos a preservar a tua vida. Você recebe essa palavra? Tu já lutou tanto, Davi. Já correu tanto, Davi. Tu já fizesse tanto pela gente, que agora é a hora de fazer por ti. Você crê que o Senhor sente falta de sinceridade? O Espírito de Deus faz tanto por mim, pronto. E o que é que nós temos feito por Ele? O Senhor crê, meu pastor, que chegou o tempo de Deus levantar pessoas sinceras? Glória a Deus! Não dá para cogitar em dois pensamentos. Davi está cansado. E o gigante está prestes a matar. Aí Deus levanta Abisai e diz: a partir de hoje eu vou fazer com você o que você poderia fazer, que nunca se apague a lâmpada em Israel enquanto eu tiver vida. Nunca mais, Davi, você sai a peleja, você entra no lugar. Deus vai levantar gente de verdade. Deus vai levantar amigo de verdade. Deus conhece o teu cansaço e a tua fragilidade. Deus conhece o teu cansaço e a tua dor. E Deus sabe dos tempos que você pelejou com Ele nas batalhas da vida. E Ele está dizendo: eu irei preparar pessoas para segurar na tua mão e te proteger nessas batalhas. Eu ainda tenho Ur, eu ainda tenho Arão, eu ainda tenho Josué. Não desista, porque Deus está dizendo: eu, o Senhor, entrarei na peleja contigo. A Bíblia diz que ali quem estava forjando o mal foi morto diante de Israel. Quem preparou o cenário de morte para Davi caiu diante da espada e do cenário que preparou. Ei, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda arma será quebrada, quebrada, quebrada.
Glória a Deus, o grande coral vai louvar ao Senhor. Levanta sua mão, glória a Deus.